quarta-feira, 19 de fevereiro de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Ferramenta de fiscalização e controle. Você vai conhecer hoje como funciona o Sistema de Auditoria Pública da Corte de Contas Sergipana, o SISAP. Parceria entre órgãos, Tribunal de Contas de Sergipe e Procuradoria Regional Eleitoral, unidos para agilizar informações sobre gestores com contas irregulares para efeito de inelegibilidade. Plano de ação. Diretoria de Controle Externo da Corte de Contas Sergipana apresenta planejamento estratégico dos próximos 2 anos à conselheira Angélica Guimarães. Controle Público, o balanço semanal dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o repórter Messias Carvalho conversa com o professor Ideraldo Moura sobre Previdência Social. Essas são as nossas manchetes e você vê a partir de agora no TCE na TV. Olá! O Sistema de Auditoria Pública do TCE, mais conhecido como SISAP, é o banco de dados do Tribunal de Contas de Sergipe que tem um papel fundamental para auxiliar as unidades gestoras jurisdicionadas pelo TCE. E essa importante ferramenta tem ainda outros objetivos específicos. Confira todos os detalhes na reportagem de Tamires France. O Sistema de Auditoria Pública, o SISAP, é um banco de dados disponível em ambiente virtual que reúne informações claras e precisas sobre gastos públicos de órgãos municipais e estaduais. O SISAP ajuda a dar transparência às contas públicas. Mas como esse sistema funciona? Como esses dados são recebidos, analisados e processados? E de que maneira o Tribunal de Contas e a sociedade podem acompanhar como têm sido gastas, por exemplo, as verbas da educação em determinado município? É aqui, no Departamento de Informática, onde é possível entender um pouco sobre esse sistema que existe há mais de 15 anos. O SISAP, cada dia que passa, ele vem se aprimorando mais. Já nós temos 3 resoluções. Ele iniciou com a resolução 87 de 2000 e atualmente nós temos a resolução 278. Que é a resolução atual que disciplina todo o encaminhamento dos informes a esse tribunal. Jorge Linhares é analista de controle externo e trabalha para o SISAP desde a fundação do sistema, no ano 2000. Ele explica que a resolução 278 de 2013 disciplina o encaminhamento das informações das unidades gestoras ao Tribunal de Contas. Todos os órgãos que estão sob a jurisdição desse tribunal, eles têm o prazo de encaminhar essas informações. Porque o nosso regimento ele prevê a aplicação de multas se não entregar dentro do prazo estabelecido na resolução. Então, essa resolução que disciplina todos os informes, tudo que vem está especificado item a item na própria resolução, que é a 278, que é a atual resolução. As prestações de contas são enviadas mensalmente pelos órgãos públicos ao SISAP, que disponibiliza as informações e ajuda a melhorar o controle interno, agiliza análises, reduz tempo e custo e fica disponível de forma clara. Tem esse cuidado na criação do SISAP, de fazer com que a tela seja, como é que eu quero dizer, clara, bem objetiva. Até um leigo ele pode informar o SISAP. Ele abriu a tela e já sabe o que está pedindo. E fora isso a gente dá aqui anualmente, ou quando solicitado, treinamentos. O sistema subdivide as informações em 2 grupos, o de coleta e o de auditor. Quem explica melhor é o analista Jorge Luiz da Cunha. Todo órgão que presta conta, que é o Tribunal de Contas, ele utiliza um programa que é chamado SISAP Coleta. Esse SISAP Coleta está no órgão, que é esse programa aqui. Então o órgão, todo mês, ele vai lá e alimenta todas as informações que ocorrerem no mês. Então, por exemplo, todas as despesas, todos os empenhos que ele fez naquele mês, ele vai alimentar. Todos os pagamentos, todas as liquidações, todas as nomeações de pessoal, todas as exonerações, todos os contratos que ele celebrar,
todas as licitações. Então, é uma gama de informação muito grande. Após ele fazer essas informações aqui nesse programa, aí ele vai gerar, tem uma opção aqui, ele vai gerar essas informações em um arquivo para ser enviado para o Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas aqui o programa já internamente, ele tem um programa que é o programa de carga, que é esse aqui. Ele recepciona e verifica se tem alguma inconsistência ou não. Se não encontrar inconsistência, ele protocola, ou seja, é a garantia de que o órgão enviou e está quites com o Tribunal de Contas. E aí ele vai pegar, esse programa vai pegar e vai jogar essas informações para o banco maior, que é o SISAP Auditor. As informações disponíveis auxiliam na programação e planejamento de auditorias, agiliza análises e tomadas de decisões, ajuda a melhorar o controle interno das unidades gestoras, reduz tempo e custo e ainda disponibiliza um banco de dados com informações agrupadas. Qualquer informação a respeito de um determinado órgão, de 2000 até agora, o tribunal, no banco do tribunal, tem essas informações. Cada técnico, ele tem acesso a todas as unidades e ele vai fazer o seu trabalho de garimpo. Para quê? Para preparar as suas auditorias, as suas inspeções. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma inspeção em Itabaiana. Então, o técnico, a equipe técnica vem aqui no SISAP Auditor, faz o apanhado de tudo que tem relacionado a Itabaiana, naquele período que ele vai inspecionar, para poder ele fazer as suas avaliações e verificar aquilo que ele vai complementar localmente, né? A seguir, TCE e Procuradoria Regional Eleitoral unidos para dar celeridade às informações sobre gestores com as contas irregulares. E ainda, a gente traz o balanço dos processos apreciados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle do Sergipano. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Tertuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com a sociedade. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez para trazer os detalhes sobre o encontro entre o presidente do TCE de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa, e o procurador regional eleitoral, Rômulo Almeida. Na pauta, os mecanismos para agilizar as informações sobre gestores com contas irregulares para efeito de inelegibilidade. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O procurador da República, José Rômulo Almeida, responsável pela Procuradoria Regional Eleitoral, esteve com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, para tratar de assuntos relacionados aos gestores que tiverem suas contas julgadas irregulares para efeito de inelegibilidade. O procurador Rômulo Almeida sugeriu que o TCE conhecesse a ferramenta que agiliza o registro de informação à proporção que os processos são transitados e julgados. O presidente Clóvis Barbosa demonstrou interesse em aprimorar a eficiência do registro da lista de gestores, tornando-o permanente, contínuo e atual.
Supostas irregularidades na licitação deflagrada pela Prefeitura Municipal de Aracaju para a contratação de empresa responsável pela limpeza urbana levaram o Tribunal de Contas do Estado a expedir medida cautelar que determina a suspensão do certame. Conforme o conselheiro Ulisses Andrade, relator da matéria, o principal questionamento está na inversão de fases da concorrência. Qual seja a abertura de envelopes antes da habilitação dos participantes, o que representou uma afronta ao artigo 43 da Lei de Licitações da Constituição Federal. O senador Ricardo Franco visitou o Tribunal de Contas do Estado e apresentou à atual gestão a tese de um pacto nacional com a aprovação de eleições gerais para todos os níveis ainda este ano. Clóvis Barbosa analisou que, nesse momento, a ideia de um pacto nacional merece a reflexão de todos e aproveitou para solicitar ao senador apoio para a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, nos moldes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. E chegou a hora do TCE na TV apresentar o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos nas sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Esta semana foram julgados 24 processos na sessão da primeira Câmara do TCE. Na pauta, relatórios de inspeção, contrato de fornecimento, reclamação trabalhista, transferências para reserva remunerada, atos de admissão de pessoal, embargo de declaração e aposentadorias. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 10 processos, dentre aposentadorias e transferências para reserva remunerada. E no Pleno foram 7 processos e um protocolo julgados pelo colegiado. Contas anuais, recursos e denúncias foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, decisão pela expedição de medida cautelar referente a protocolo da Fundação Hospitalar de Saúde. O TCE determinou melhor controle de gastos, dentre outras exigências constantes do voto de vista do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, acatado integralmente pelo relator Clóvis Barbosa. O voto é muito extenso, ele pede a suspensão do pagamento das firmas que foram pagos sem contabilizar e uma série de irregularidades que tem vai ser apurada agora, como já o nome já diz, é uma medida cautelar. Não se entrou no mérito da questão. Apenas o tribunal concede ou não a medida cautelar. Neste caso, o tribunal concedeu a medida cautelar. O processo agora vai para o relator da área, que é o doutor Ulisses Andrade, ele vai examinar o mérito das questões. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, vamos falar sobre Previdência Social, no bate-papo exclusivo do repórter Messias Carvalho com o professor Ideraldo Moura. TCE na TV, volta já! Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascida no município de Estância, no dia 3 de fevereiro de 1942, a assistente social Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila foi nomeada conselheira do TCE em outubro de 2001 pelo então governador do estado, Albano Franco. Com várias ações na área social e uma gestão que prezou pelo controle de gastos, Maria Isabel Nabuco foi a primeira mulher na história a assumir a presidência do Tribunal de Contas de Sergipe. Ao completar 70 anos, em 2012, Maria Isabel deixou a Corte de Contas para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. A Diretoria de Controle Externo do TCE tem intensificado os trabalhos para apresentar o planejamento estratégico que vai ser implantado durante o biênio 2016-2017. Esta semana, a conselheira Angélica Guimarães recebeu a visita dos técnicos. A Diretoria de Controle Externo está visitando cada conselheiro e coordenadoria do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o diretor de Controle Externo, Adir Machado, o objetivo é apresentar o planejamento estratégico para o biênio 2016-2017. Estamos seguindo o nosso planejamento, que é de visitar cada conselheiro e cada coordenadoria, apresentando o nosso planejamento estratégico, que está em aberto
para que haja a interferência, a sugestão, o acompanhamento tanto da conselheira ou de cada conselheiro e de suas coordenadorias. Na reunião com a 6ª Coordenadoria de Controle Interno, a conselheira Angélica Guimarães conheceu as principais ferramentas que serão adotadas pela Diretoria de Controle Externo. Uma das principais inovações do planejamento é a elaboração de um calendário de auditorias. Deixando bem claro qual é o foco da auditoria e também fazer essa junção entre diretoria e auditores que vão dar as informações para o conselheiro relator. É importante que nosso trabalho seja feito em conjunto, a fim de que o relator, ao levar ao plenário, tenha conhecimento dos mínimos detalhes de tudo aquilo que foi apurado e também que possa ser claro para o conselheiro realizar o melhor julgamento possível. E hoje, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é a Previdência Social. Mais precisamente, os desafios dos gestores para mantê-la em pleno funcionamento. Durante o bate-papo com o repórter Messias Carvalho, o professor Ideraldo Moura falou sobre os principais problemas. Acompanhe. Um dos grandes desafios da sociedade moderna é a questão previdenciária, das economias. Aqui no Estado, por exemplo, o Tribunal de Contas tem acompanhado de perto essa questão da Previdência, das necessárias reformas e do custo hoje para o erário. Aqui no TC na TV, uma avaliação dessa questão com o professor mestre Ideraldo Moura. Obrigado por aceitar esse convite, meu caro Ideraldo. A gente tem avaliado bastante essas questões e visto muito da reforma da Previdência geral. Todo mundo reclamando de crise. E no Estado a coisa, ao que me parece, é muito mais complicada, muito mais séria. Como é que você tem acompanhado isso? Que avaliação você faz? Com relação ao Estado, realmente o problema é bem mais grave que o governo federal. Por quê? As fontes de recurso deles são mais escassas. A grande fonte de recurso do Estado, por exemplo, é o ICMS, onde sempre foi o imposto. Então, se a renda do trabalhador diminui, ele consome menos, ele compra menos, o ICMS cai, isso é inevitável. As empresas em crise prejudicam o ICMS. E o Estado tem uma herança muito ruim dessa previdência irresponsável, porque previdência não se fala há 5 anos, se fala 20, 30 anos. Então, realmente, o Estado está numa situação crítica, com a herança enorme na mão. Está muito bem gerenciada a Previdência no Estado. Eu conheço o presidente do Sergipe Previdência, amigo meu particular, da própria Previdência. Por gerenciamento não é o problema, é o oposto do Brasil. A Previdência do Estado está bem gerenciada, mas realmente tem um problema de caixa absurdo e eu mesmo não diria de imediato uma solução, porque o governo federal não aporta recursos, pouco está ligando com a situação dos estados, essa é a realidade, e ele tem que se resolver por força própria. Isso é bem complicado. Quando se fala em reforma da Previdência, um dos itens mais polêmicos é a paridade de tempo para se aposentar homem e mulher. Hoje ele se aposenta 5 anos antes do homem. Numa reforma isso seria necessário? É fundamental, até porque é uma questão de lógica. A mulher vive mais do que o homem, está se aposentando mais cedo, isso não existe. Eu vou além, o trabalhador rural vive mais do que o trabalhador urbano, se aposenta mais cedo e não paga a Previdência. O Brasil tem distorções previdenciárias, a não ser que só ele esteja certo no mundo, porque só ele tem. Então a reforma é necessária. Agora, antes dessa reforma, tem que se cobrar o que deve, tem que se enxugar a casa, se arrumar a casa. Porque se só for feita a reforma, é de longo prazo os resultados e pouco vai significar nos próximos 10, 15 anos. Idade para aposentadoria, outro tema polêmico, né? No serviço público agora, a chamada Lei da Bengala prorrogou mais a questão da aposentadoria compulsória para determinados nichos. Como é que você vê essa questão do tempo de aposentadoria? Quando se fez calculatorial, o brasileiro vivia acho que até 60 anos, hoje vai até 90, né? Em média. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem que ter a idade. O serviço público estadual, federal, já pratica isso. Mas tem que ter idade sim, tem que ter um limite de idade. Não é real, não é possível ninguém se aposentar hoje com 50 anos, com 52, 53. A média de idade dos aposentados no Brasil é 53 anos. E o pior, se aposentam, continuam trabalhando, ocupando lugar no mercado de quem devia estar trabalhando, o jovem que devia estar entrando, porque o que ganha na aposentadoria não dá para ele viver. Aposentadoria é ridículo, o valor da aposentadoria. Então o Brasil tem que ter esse limite de idade, mas ele por si só não resolve o problema. Tem que se ver que se paga um valor de aposentadoria, que a pessoa realmente saia do mercado para dar lugar ao jovem. E se o problema da Previdência, ou ele é discutido conjunturalmente, ou ele não vai dar certo. Não adianta o governo vir com a história de que se eu pôr a idade eu resolvo o problema que não resolve. Se eu aumentar o tempo, eu resolvo o problema que não resolve. São tantos fatores que tem ao redor disso, que você senta na mesa com bons profissionais e se discute, e se muda na totalidade essa realidade previdenciária brasileira, ou a perspectiva desanimadora. Um último tema que também é polêmico se chama desaposentação. Os trabalhadores, né, aposentados de cedo continuam no mercado de trabalho contribuindo para a Previdência. Ele diz, eu me aposentei com pouco, contribuí muito, eu quero refazer a conta
desaposentar para aposentar de novo. Tecnicamente isso funciona? Não funciona. A desaposentação é aumento de receita, fere a Constituição. Eu não sei por que tanta polêmica, porque ela é inconstitucional, porque ela aumenta a receita sem custeio. E segundo, a desaposentação já existe no mundo todo, mas é diferente. Por exemplo, na Europa, quando alguém quer se aposentar novamente, o que é que ela faz? Ela abre mão da aposentadoria dela, volta a trabalhar sem receber a aposentadoria e depois se aposenta novamente. No Brasil, o trabalhador quer se aposentar, continuar trabalhando e recebendo também a aposentadoria e lá na frente reavaliar a aposentadoria para poder ganhar mais. É bom demais se pudesse ser assim. Mas isso está prejudicando demais a sociedade. Isso está no Supremo parado para decidir se vai haver a devolução do período da aposentadoria ou não. Eu, particularmente, mesmo que vou contra a maioria da população, sei que eles me odeiam quando eu digo isso, eu torço que o Supremo mande devolver o dinheiro se passar a desaposentação, porque aí desestimula. Porque a desaposentação vai ser mais um monte de dinheiro saindo pelo ralo da Previdência e privilegiando um grupozinho desse tamanho de pessoas. Vai ser mais um privilégio maquiado de direito. Voltando para a questão estadual, que é o grande desafio do governo do Estado, a gente tem, aliás, dos governos estaduais, a gente tem acompanhado crise aí em vários estados. Sergipe não é diferente. Em 2016 gasta 1 bilhão a mais para cobrir a aposentadoria. Tem solução, Ideraldo? Ou essa conta vai continuar aumentando? Olha, Messias, essa conta tende a aumentar, porque as pessoas estão vivendo mais, as pessoas vivem mais. As mudanças efetivas da Previdência estão difíceis. A saúde está piorando e as pessoas estão adoecendo mais e se invalidando mais. Está aí zika, está aí chikungunya. Isso gera pensões e outros direitos. É uma mágica muito grande do governo que o Estado vai ter que fazer. O governador Jacques, sua equipe de assessores, vai ter que trabalhar muito nisso, porque ele tem que aumentar a receita, ele não tem socorro. Eu acho que as previdências estaduais chegou no momento que o governo federal tem que refletir, porque me impressiona uma coisa. O governo federal se refere aos estados como se ele fosse algo independente e não fizesse parte do país. Não, o problema de Sergipe é de Sergipe. Não é assim. Sergipe é Brasil. Eu acho que tem o apoio político, o apoio necessário. Eu acho muito difícil os estados conseguirem resolver essa situação sozinhos. Acho muito difícil, porque eles não têm como buscar mais receita. A tendência é o quê? Que o ICMS caia. Mesmo que haja, vamos supor, que haja uma sonegação, que cubra, que dê para pagar a dívida, mas em algum momento ela vai estourar. Tem que haver outras fontes. O governo federal tem que deixar de aprisionar todo o recurso na mão dele e os estados e municípios viverem de esmolas. Os estados e municípios não arrecadam nem 20% do que o país arrecada. E são 5.300 municípios, 25 estados. Tem que se repensar isso. E a culpa não está dentro do Estado, está fora dele, porque é o controle rígido da União que sufoca o Estado e não lhe permite criar mais receitas, porque o governo federal não divide nada com o estadual. Muito complicada essa situação. Pois é, esse é o tamanho da polêmica, né, que você acompanha agora aqui no nosso TCE na TV com o professor Ideraldo Moura. Muito obrigado, Ideraldo. Um abraço enorme, muito obrigado a vocês. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de meio-dia e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira. E eu espero você!